Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a teoria das restrições, né, e como eu cheguei a aplicar isso no desenvolvimento ágil de software. Acho que eu estou sem. Deixa eu ver. Bom, eu acho que eu vou ter que repetir um pouco até para gravar, né, senão vai ficar fora aí. Mas quem vos fala, né? Quem é o Márcio? Eu trabalho hoje em dia na ThoughtWorks como Tech Lead ou líder de desenvolvimento. Eu tenho 5 anos de experiência trabalhando exclusivamente com desenvolvimento ágil de software, né? Ela falou bastante ali, eu fiz uma startup onde eu fiz um sistema que facilitava a vida dos pacientes em hospitais públicos, basicamente fazia todo o acompanhamento do paciente enquanto ele estava no hospital. A gente fez esse produto como para vender para hospitais privados, mas ele foi mais aderido por hospitais públicos e ficou como uma coisa de graça, foi como um conhecimento que a gente, foi na verdade eu e um sócio que a gente fez e que a gente contribuiu para a sociedade. Bom, um projeto chamado ODS. Então, tudo começou quando eu comecei a trabalhar nesse projeto que chama-se ODS. Basicamente, um pouquinho antes, como eu planejei essa palestra. É meio que uma ordem cronológica do meu conhecimento, de como eu construí esse conhecimento. Começou nesse projeto chamado ODS, depois, baseado em literatura, em 2 livros excelentes, que são como marcos na minha vida de desenvolvimento de software. Eu fui chegando em outras conclusões, em outros casos, e no final das contas, não que eu criei essa teoria, mas eu comecei a aplicar ela no meu dia a dia, na forma como eu desenvolvo software e na forma como a equipe, em geral, trabalha. Então, eu coloquei um pouquinho aqui da arquitetura da aplicação, simplesmente para mostrar como ela era simples, como era um projeto simples, e como isso deu muito errado. Simplesmente a gente tinha duas listas, na verdade filas, first in, first out. A gente tinha, esse era o nosso sistema, a gente recebia a informação de 2 filas, a gente colocava isso num banco de dados, transformava esses dados, lógico, a gente colocava num banco de dados e disponibilizava as informações em conjunto para 2 clientes e também gerava um reporte daquilo que a gente fazia. Então a aplicação é muito simples, eu acho que quem desenvolve sabe que não é muito complicado. A gente fez utilizando Java, era uma coisa bem tranquila, apesar da gente pegar um pouco do legado, não era uma coisa complicada, era um projeto bem simples. O time também era bem tranquilo, eu acho que tinha mais 2 devs, mas no final das contas era um time bem enxuto, a gente tinha 2 PMs, ou seja, 2 Rafaéis. A gente tinha 5 devs, sendo um era do cliente, era um tech lead, ele não desenvolvia, ele ficava só para ajudar a gente do outro lado do mundo, porque era um projeto com cliente lá nos Estados Unidos. A gente tinha uma Bárbara, que é um BA, a gente tinha uma pessoa responsável pela qualidade, e a gente tinha um PO, que é o Product Owner, que para quem ainda nunca trabalhou, quem ainda não conhece, é a pessoa responsável por fazer as decisões de negócio. Então ele vai decidir a forma como ele quer o sistema dele. Eu quero que tenha um banco onde eu reporto tudo que você faz no sistema. Eu prefiro que você, em vez de ler de uma fila, você vai ler de outro lugar. Então ele define basicamente tudo, como as coisas devem ser. Geralmente é uma pessoa do cliente que tem todo o domínio do negócio. Um pouquinho dos processos de como esse projeto aconteceu, um pouco de contexto, né? A gente trabalhava com Scrum, então, basicamente, é um framework. Aqui eu vou explicar ele um pouquinho, porque tem quase todos vamos dizer assim, os processos, as reuniões que ele participa. Ou seja, a gente tinha um ciclo de desenvolvimento de 2 semanas. De 2 em 2 semanas, a gente tinha algumas reuniões, como a planning, onde a gente fazia o planejamento do que a gente ia fazer em 2 semanas. Então, basicamente, durante 2 semanas a gente trabalhava numa porção daquele sistema. A gente tinha as plannings, onde a gente planejava o que a gente ia fazer. A gente tinha as nossas dailies, que era onde a gente ia discutir o que a gente fez no dia anterior, o que a gente vai fazer no próximo.
A gente tinha as nossas retrospectivas, que foi explicada aí pelo Rafael e pela Bárbara, e a gente tinha os nossos desk checks. Nesse caso, pode ser uma coisa um pouco específica ou não, mas era basicamente a gente terminava uma porção do nosso projeto, do nosso sistema, a gente levava para o nosso Product Owner e ele falava, é isso que você queria? É isso que você quer que a gente desenvolva nessa história? Tá. A gente tinha duas restrições nesse projeto. As duas restrições eram, as histórias só vão para a produção com aceite do Product Owner, ou seja, por questões de auditoria, a gente só podia levar uma funcionalidade à produção se o PO deixasse, se ele aprovasse, e a gente tinha outra que era, as histórias só podem ser desenvolvidas com o aceite do PO, ou seja, o PO tem que colocar aquela história e falar assim, tá, vai meu filho, desenvolve essa história. E esse era eu no início do projeto. Tudo era muito simples, tudo era muito fácil, e eu estava muito feliz, e eu sabia que a gente ia conseguir desenvolver aquilo. A gente tinha as melhores pessoas trabalhando, a gente tinha um time super organizado, e tudo ia dar certo, é lógico, não tem como dar errado. E aí começou o projeto. Tá. Vamos lá, primeiro sprint, ou seja, as primeiras 2 semanas. Um pouquinho antes, a nossa meta era que a gente tinha que desenvolver 4 histórias por sprint. Ou seja, em uma semana, 4 histórias. Ela geralmente, uma história é uma porção do sistema, e geralmente a gente fazia com que cada história tivesse mais ou menos o mesmo tamanho. Então a gente tinha 3 histórias para desenvolver. Ou seja, durante a nossa reunião de refinamento, a gente conseguiu fazer só 3 histórias. O nosso PO, o nome dele era Ken, ele era um cara que tinha muita coisa para fazer. É engraçado, porque toda empresa que você vai e que você tem um cara que é importante, ele tem muita coisa para fazer. E ele acaba, sendo o gargalo de tudo. Ele acaba, toda hora você depende daquele cara. E aquele cara sempre tem muita coisa para fazer. Quanto mais você paga uma pessoa, parece que mais coisa ela tem para fazer. Né? E isso acaba sendo um gargalo para tudo. Então a gente tinha 3 histórias, a gente pegou e desenvolveu as 3 histórias. Talvez a gente pudesse desenvolver mais, mas a gente só tinha 3. A gente foi fazer o desk check, desenvolver mais 3, fomos lá e falamos, toma, Pio, a gente fez 3 histórias. E nessas 3 histórias, uma ele falou assim, cara, não era isso que eu queria. Eu não lembro, pode ser porque a gente desenvolveu errado, pode ser porque o requisito estava errado, pode ser porque ele mudou de ideia. Mas ele falou, essa história não vai para produção. E a gente entregou 2 histórias. Ou seja, a gente estava com 50% da nossa meta. E essa foi a cara que o PO fez quando a gente estava na nossa retrospectiva. Ele estava... Alguma coisa estava errada. Estava suspeito, alguma coisa não estava dando certo. E é lógico que nas retrospectivas sempre aparecem itens do tipo, a dele tem que ser mais rápida. Cara, como assim a dele tem que ser mais rápida? A dele... São 15, 20 minutos. Eu acho que todo mundo que já esteve numa retro sabe, vamos levantar os pontos que a gente precisa melhorar. Vamos. A dele está muito rápida, o horário da dele está errado. Precisa de mais um desenvolvedor, precisa trocar um desenvolvedor que não é sênior. É sempre isso. Tá, essa era a cara. E aí começou a segunda sprint. Uma das histórias que foi rejeitada voltou. E aí a gente conseguiu mais 3, ou seja, beleza, temos 4 histórias para desenvolver. E agora dessas 4 histórias a gente vai entregar as 4. Alegria, né? Vamos bater a meta. Só que durante o desenvolvimento, 2 histórias ficaram bloqueadas. Por quê? Porque o nosso PO não estava ali para responder as perguntas que a gente precisava. A gente precisava do nosso PO. Ele estava atrapalhando. A gente queria, cara, essa história é para fazer assim ou é para fazer assado? A gente no refinamento não conseguiu pegar esse caso. E aí a história ficou bloqueada. Quando a gente foi fazer o desk check, o nosso PO não tinha tempo. Ele só teve tempo para fazer desk check de uma. Por quê? Porque a gente tinha que fazer todo um setup para mostrar a história funcionando. Ele queria ver tudo. E às vezes, sei lá, já teve caso em que a gente estava no meio da apresentação e o DBA foi lá e fechou o banco. Falou, não, aqui, ó, manutenção, sem mandar e-mail nem nada. Então a gente só fez uma e a gente tinha que entregar 4 e entregamos uma. E aí, esse era o nosso PO. Ele estava bravo e ele estava com razão. E aí chegou na retrospectiva e vamos lá, né? Retrospectiva. Quando tiver um bloqueio, liga aqui para o telefone dos Estados Unidos, manda a secretária me chamar
e eu vou responder. E eu fiquei pensando, cara, será que é assim, tipo, o cara não tinha que estar na nossa daily, ou então na daily a gente não podia perguntar isso? Não, porque na retro antiga falou que a daily era de 15 minutos, e eu não tenho tempo para perguntar isso na daily. Então as nossas retros, talvez não seguisse o exemplo da Bárbara e do Rafael, mas as nossas retros não estavam sendo boas, e a gente só estava pegando coisa que não fazia parte do nosso gargalo. E aí veio a terceira sprint. A gente só tinha 2 histórias para desenvolver. Não deu tempo de fazer refine, ou então uma história agarrou muito na hora que a gente estava desenvolvendo, e aí acabou que as 2 que estavam bloqueadas que foram para a sprint. Ou seja, a gente tinha que entregar 4 por sprint, e o máximo que a gente pode entregar agora são 4 na terceira sprint. E isso é um caso real, cara. Eu não tô tipo, pode ser que eu esteja exagerando em alguns casos, mas realmente aconteceu. E uma voltou a ficar bloqueada. Ou seja, depois que a gente resolveu o bloqueio, ela voltou e ficou bloqueada de novo. E a gente chegou a fazer o desk check e aquela história não tinha valor nenhum para o sistema. Foi aí que as coisas começaram a desandar, mas teve uma solução e a gente conseguiu entregar o projeto. Mas esse era a minha reação. Durante a última entrega eu estava assim, assustado, eu não queria ver o meu PO de frente. E no final das contas eu que tive que ir lá para o país para entregar o projeto, mas foi no final das contas deu tudo certo. E por que eu estava assustado? Porque a gente estava prometendo essa velocidade e a gente estava entregando essa. Tá, deixa eu ver. Tá, não, aí começa. Começa, né? Tipo, vamos lá, soluções. Primeiro, troca os desenvolvedores, né? É a primeira solução que todo mundo tem. Tipo, pega um desenvolvedor que não é sênior e troca por um que é sênior. Faz mais reuniões. Vamos fazer uma reunião aqui, todo mundo menos o PO, porque o PO está ocupado. Vamos fazer aqui uma reunião e discutir aqui qual que é o problema. Mas o problema é que o PO não pode estar nessa reunião. E no final das contas, está lá o nosso PM, nosso Project Manager, fazendo inúmeros cálculos, inúmeras soluções, faz entrega contínua, vamos trabalhar nessa parte, aumenta mais um dev, aumenta mais um QA, e no final das contas vai ficar tudo assim. E naquela situação eu fiquei me perguntando o que eu poderia fazer, qual era o problema daquilo, qual que era a solução daquilo, por que estava acontecendo, tipo, por que o nosso PO não podia estar ali? Será que o PO estava restringindo o nosso desenvolvimento? Como eu vou falar isso com o PO? Eu não posso exigir do meu cliente que ele trabalhe mais 3 horas com a gente. Ele só tem aquele tempo. A gente não pode chegar lá e falar assim, cara, vem aqui, trabalha, a gente precisa de você. Que ele vai falar, cara, eu tenho que estar em 5 times ao mesmo tempo. Então era um problema nosso, não era um problema do cliente. Tá, e aí vem o segundo projeto. Esse, na verdade, não é um projeto que eu participei, lógico. De um livro que chama The Phoenix Project. É um livro bem interessante. Eu acho que quem trabalha com DevOps, quem trabalha não, né? Quem gosta, quem coisa já deve ter lido esse livro. Ele fala de uma empresa com sistemas legados e uma empresa que desenvolve novos produtos. E ele tem esse personagem principal que chama o Bill Palmer, e ele é um vice-presidente dessa empresa. E um spoiler é que é uma história, não é um livro técnico. E, inclusive, por exemplo, tem problemas, ele coloca problemas de relacionamento dentro do livro. Então, se você tiver com problema de relacionamento, não leia. Um amigo meu foi ler e acabou chorando. E, basicamente, a meta do Bill Palmer era corrigir os problemas do legado sempre que aparecesse e entregar um novo produto para uma equipe de marketing. Então, o cara era vice-presidente de uma empresa e ele tinha que fazer essas 2 coisas somente. Corrigir os problemas do legado e entregar um novo produto para a equipe de marketing. E aí começa. Vamos lá, soluções, né? Vamos criar um novo processo. Vamos contratar mais gente. Vamos trocar aquela pessoa que está ali na recepção. Vamos fazer qualquer coisa, vamos mudar. O que está causando gasto? Aquela máquina não está fazendo muita coisa, desliga ela. Muitas soluções, mas qual que era realmente o problema? Qual que era realmente o problema? Tudo era problema, menos o branch.
Nesse livro, nesse projeto, nessa empresa, tinha um desenvolvedor que chamava Brent, e ele era um super dev. Ele era um cara que estava na empresa, tinha 10 anos, e ele sabia tudo, de todos os sistemas legados, dos novos produtos, das regras de negócio. Ele conhecia todos os diretores, todos os gerentes. E toda feature, todo bug, toda decisão passava pelo Brent. Por quê? Porque se uma feature não passasse por ele, ela ia voltar porque ia dar problema. Então, ele era o ponto de decisão de tudo que era da empresa, tanto de sistema legado quanto de novos. E ele era o que mais sabia, lógico. E ele já estava na empresa, tinha 10 anos, era um cara inteligente. Nesse caso, eu fico pensando o que o Bill Palmer poderia fazer nessa situação. Quando eu estava ali lendo o livro, não que fosse o mesmo esquema, ele estava gerenciando uma empresa inteira, com vários produtos, vários sistemas, e eu só tinha um. E eu fiquei pensando, cara, se esse cara sair dessa situação, como é que eu não saí da outra, entendeu? Tipo, o cara tem vários sistemas, o cara tem vários projetos, e eu era um só. Eu dependia de um cara só, ele depende de 5, 6 serviços, ele depende de 5, 6 pessoas. E nesse livro, Phoenix Project, ele fala de uma das soluções que está nesse livro, que chama A Meta. Esse livro, eu acho que qualquer gerente de projeto, qualquer gerente de fábrica, qualquer gerente deveria ler. Foi nesse livro que foi introduzida a teoria das restrições, ou Theory of Constraints. É um livro que tem que ser lido. Ele conta a ideia do Alex Rogel, que é um gerente de uma fábrica. É um pouco diferente, né? A gente estava falando de desenvolvimento de software, de empresa de TI, e de repente eu trago um livro para vocês que é de uma fábrica. E uma fábrica com vários pedidos atrasados. A meta desse Alex era que ele tinha 3 meses para tirar a fábrica dessa situação, ou seja, ele tinha que entregar os pedidos atrasados, e ele tinha uma efetividade de 98% e ele tinha ótimos resultados locais. Ou seja, isso daqui, na verdade, não é uma meta, isso aqui ele já tinha. E ele tinha 3 meses para entregar os pedidos atrasados e fazer voltar a ganhar dinheiro. E aí eu pergunto, cara, ele tem uma efetividade de 98%, ele tem ótimos locais, ou seja, cada parte da fábrica está fazendo o melhor possível. Como é que esse cara está tendo prejuízo? Entendeu? Fecha a fábrica, não tem solução. E aí começa, né? Tipo, mesma coisa dos outros. Vamos o quê? Fazer hora extra. Vamos bater no pessoal, pedir eles para fazer hora extra. Mas, cara, você já tem 98% de efetividade. Você quer ter 100%? É esses 2% que vai te fazer entregar os pedidos? É esses 2% que vai fazer você ganhar dinheiro? Ou então sejam as máquinas, né? Suas máquinas estão atrasadas. Vamos lá, vamos pegar a máquina, despedir um monte de gente e contratar máquinas que trabalham mais rápido. E o que esse cara poderia ter feito? O que ele faria nessa situação? Ou seja, ele tem uma fábrica, ele já tem efetividade de 98%, já está produzindo. E o que ele poderia fazer nessa situação? Depois que eu acabei de ler esse livro, é lógico que eu já sabia as soluções dos 3, mas eu fiquei me perguntando o que tinha em comum, o que essas 3 situações tinham em comum. E isso ia me ajudar a resolver, ou então entender os problemas que estão por vir. A primeira coisa é que todos os 3 tinham uma meta. O nosso primeiro, o ODS, tinha a meta de entregar o sistema e de fazer a empresa ganhar dinheiro. No final das contas, toda meta de uma empresa é ganhar dinheiro. Mas, às vezes, você não é responsável por aquilo diretamente. O ODS era responsável por entregar aquele sistema. A nossa meta era entregar a história. A gente tinha que entregar 4 histórias por sprint, e a gente não estava nessa meta. A segunda meta era, o cara tinha que fazer a empresa dele corrigir os problemas do legado e entregar o novo sistema. Ponto. Fazer a empresa voltar a funcionar. E a terceira era muito simples. Entregar os pedidos atrasados e ganhar dinheiro. É engraçado porque quando a gente fala de meta e a gente fala de ganhos e a gente fala de dinheiro e qualquer outra coisa desse tipo, me vem na cabeça 3 coisas. Custo operacional. Qual é o custo operacional da sua fábrica? Qual que é o custo operacional do seu time? Segundo, inventário. O tanto de coisa que está
no seu board, o tanto de coisa que está dentro da sua fábrica sendo produzido, guardado. E o segundo, né, o da empresa, ou do vice-presidente, o tanto de processo legado, o tanto de pedido legado, o tanto de coisa nova que está sendo para produzir, o tanto de inventário que você tem ali. Inventário acaba sendo o custo. E o terceiro é o ganho. Qual que é o ganho que você está tendo? Geralmente, quando a gente vai tomar uma decisão, a gente tem que reduzir o custo operacional, a gente tem que reduzir o inventário e a gente tem que aumentar o ganho. Essas três coisas têm que coexistir. Se eu quero ter mais ganho, mas eu aumentei meu custo operacional, do que adiantou? Do que adiantou? Se eu estou aumentando o inventário e eu estou tendo ganho, do que adiantou? Porque o inventário, no final das contas, é custo. Você vai manter aquilo, você vai ter que guardar aquilo, você vai ter que gerenciar aquilo. E a segunda coisa em comum é que todas seguiam um fluxo. Então, tanto no primeiro, no segundo e no terceiro caso, a gente tinha um fluxo. Uma história, ela vai ser refinada, ela foi refinada, ela vai para cima, alguém desenvolve, ela passa no desk check, ela vai para a produção, senão ela volta. Na segunda, eram vários processos ao mesmo tempo, mas lembrando que todos os processos passavam pelo super dev, que era o branch. E no segundo caso do vice-presidente, no terceiro caso da fábrica, a fábrica é bem simples. Se você quer construir uma peça, ela tem uma linha de produção. Então é um fluxo, e que você passa por esse fluxo. E aí entra a teoria das restrições. Por quê? De acordo com a teoria das restrições, toda organização tem, em um dado momento no tempo, pelo menos uma restrição que limita a performance do sistema em relação à sua meta. E isso é engraçado, né, cara? Tipo, como é que eu nunca pensei em desenvolver no sistema, como é que eu nunca pensei nisso? E isso é verdade, porque se a gente for reduzir isso ao absurdo, se a gente falar assim, cara, não temos uma restrição no meu sistema. Cara, se você não tem uma restrição, a sua produtividade é infinita. Se você tem imagina um sistema de cano em que a largura dele vai variando. Aquele cano menorzinho, aquele pequenininho, é que vai definir a sua vazão. Se você não tem uma restrição, todos os canos têm largura infinita, ninguém tem restrição, então vai lá, sua produtividade é infinita. Eu estou pagando para ver, mas tá. E é basicamente o que isso mostra. É muito simples. Até quando eu fui fazer essa palestra, eu falei assim, cara, se eu colocar essa figura aqui já dá para explicar. Porque imagina que você tem que passar aquele esgoto, chocolate, o que seja, até o final. E aí, tá, beleza, você põe aquilo tanto de chocolate ali, cara, não adianta, você pode fazer o que você quiser, você pode tacar ali, ó, ter 3 caras tacando chocolate ali, só vai passar isso no final das contas, entendeu? Só vai passar isso daqui. Aí o que acontece em todos os casos? Vamos lá, no nosso caso, a gente foi lá e aumentou um desenvolvedor. Então, se as histórias estavam sendo refinadas aqui, a gente botou aqui, ó, aumentamos esse cano aqui, ó, do dobro do tamanho, quero ver agora se a gente não vai entregar. Beleza, chega lá, ó, tem 2 histórias e 25 desenvolvedores, e agora? Aí o cara, não, mas então, vamos, sei lá, pede o BA para fazer mais história e tal. Tá, beleza, aumenta esse cano aqui, ó, então começa a atacar mais ali, ó. Não vai adiantar, galera. Não vai adiantar, entendeu? Se você não souber qual que é a sua restrição, se você não souber qual que é o seu gargalo, não vai adiantar. E aí vem a teoria das restrições do desenvolvimento ágil de software. Acho que já ficou um pouquinho claro qual que é a ideia, mas se você ler lá no manifesto ágil, né, vai estar lá, ó, em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais produtiva, e então refine e ajusta o seu comportamento de acordo. O que a gente faz muito na retro. A gente, cara, vamos analisar, vamos pensar como a gente vai fazer para ser mais produtivo. E aí começa, põe desenvolvedor, põe BA, põe... E ninguém fala do gargalo. Por quê? Porque às vezes o gargalo também é difícil de você trabalhar. É difícil você chegar para o PO e falar assim, PO, eu quero mais 1 hora sua. Não tenho. Aí a galera começa a viajar, vamos aumentar a dele aí para 20 minutos. Vamos botar a dele no final do dia. Mas isso não vai resolver. E é engraçado, porque ele fala, qualquer melhoria que não seja feita nas restrições é uma ilusão. E mais do que isso, não só uma ilusão, como eu também falaria que é um desperdício e pode afetar negativamente o seu projeto. E eu vou voltar lá na figura do cano. Então, por que é uma ilusão, não só uma ilusão como um problema? Você tem o gargalo. O gargalo é, vamos dizer,
o seu PO não tem tempo para fazer desk check, ou seja, não tem tempo para refinar. E aí você põe 25 desenvolvedores para fazer 20 histórias. Aí vai o seu PO e passa 2. E aquelas 18 ficam lá. E aí seu time produz mais 25. E aí você vai ter 200 histórias e só vai passar 2. Ou seja, não é só uma ilusão, como é um problema. Agora você tem 200 histórias ali, que você vai ter que ficar olhando o tempo todo se aquela história faz sentido ou não. E, além disso, é você realmente manipular aquilo. Você não consegue. Então, percebe para você ver como que uma decisão errada e como que uma melhoria errada te traz prejuízo. E a outra coisa, se você coloca mais pessoas, vamos dizer, no final aqui, para fazer análise de qualidade, ali você botou mais desenvolvedores, vamos botar aqui, e aqui é o desk check. Se você põe, sei lá, vamos agora então, vamos fazer entrega contínua. Putz, velho, quem que não adora falar isso, velho? Vamos botar aí, Jenkins, vamos meter aí, sei lá, qualquer coisa, Docker. Não, Docker tá na moda. E aí você vai e faz isso tudo, e no final das contas tá tudo barrado aqui, você gastou tempo ali, cara, você gastou tempo fazendo aquilo ali, sendo que o seu problema está aqui. Não adianta você botar Docker, cara. Não adianta, você só tem 2 histórias. O deploy já está sendo feito tranquilamente por outra equipe. Para que você vai botar Docker ali, entendeu? Então tá. Deixa eu passar aqui que eu já falei disso. Cara, não era... Tá. Não, é porque é a apresentação antiga. Tá, mas no final das contas, eu queria deixar só um questionamento. Tipo, primeiro... tinha soluções, eu vou falar das soluções, tá? O ODS, a gente tinha um PO e ele não tinha tempo. Então, chegava lá para refinar a história, ele refinava 3. E a gente queria 4. Por quê? Porque na hora que chegava no refinamento, as histórias, os devs não tinham olhado as histórias antes. Cara, aquele é o seu gargalo. Só pode chegar recurso bom no seu gargalo. Se aquele é o tempo do seu PO, você tem 1 hora, você tem que usar aquele tempo da melhor forma possível. Então, por que ele refinava 3 histórias? Porque chegava lá, a gente ficava assim, putz, mas não tem como fazer essa história, porque não tem... Então, cara, pega a galera, esses 2 devs aí que estão desenvolvendo, que não vai fazer sentido nenhum, porque está gargalando, traz eles lá para frente, junto com o BA, e trabalha naquela história, e refina aquela história primeiro. E aí, beleza, chega na hora, cara, refinamos 6. Tá, beleza, mas o desk check é um problema. E essa solução, ela é verídica, e ela é verdade. A Bárbara está aí que não deixa mentir. A gente começou a fazer vídeo da desk check. Ou seja, tinha uma funcionalidade, a gente fazia vídeo, editava o vídeo. Cara, eu fiquei pensando, putz, velho, a empresa está me pagando, eu fiz faculdade de computação e eu estou aqui editando vídeo. Sacou? Para fazer desk check. Ou seja, o tempo do cara era limitado, em vez de chorar e falar assim, cara, eu quero mais. A gente chorou. No início a gente chorou bastante. Mas depois que ele viu que não tinha solução, o que a gente fez? Cara, qual que é a solução? Vamos fazer um vídeo, edita, tira as partes que demora e mostra para ele como que está funcionando. E aí a gente começou a ter tempo de fazer desk check de 6, 7 histórias. E aí no final do projeto a gente estava assim, era 3 pessoas analisando história, 2 desenvolvendo e 2 editando vídeo. E a gente entregou muito mais. Entendeu? E não adianta, o fluxo aumentou. Não adianta, se você tem aquela restrição, você tem que aumentar, você tem que melhorar aquela sua restrição. No segundo caso, que era do vice-presidente que tinha um super desenvolvedor, o Brent. Qual que era a solução, cara? O cara era muito bom e não sei o quê. Você tem que pegar todo o processo que passa pelo cara e ver qual processo não precisa passar por aquele cara. Ele é o seu gargalo. Ele é a melhor pessoa, ele é o cara mais foda e ele é o seu problema. É engraçado, né? Tipo, ninguém pensa nisso e fala assim, cara, ele é o melhor. Deixa ele quietinho lá fazendo o que ele sabe fazer. Mas se todo o processo passa pelo cara, ele é o seu gargalo. Ele está te impedindo de você entregar as coisas. Então analisa tudo que passa nele. Tudo que passa nele. O que pode ser feito por outra pessoa? O que outra pessoa pode fazer aquilo no lugar dele? Se você libera e realoca aquilo que está passando no seu gargalo, você vai conseguir entregar mais coisas. Então essa era a solução do vice-presidente. E o da fábrica teve uma das soluções, são várias, mas uma das soluções era a mais engraçada de todas e que me deixou de boca aberta. O que ele fez foi falar assim, essa máquina aqui, ela é o nosso gargalo. Tudo que está atrás e na frente dela vai produzir o mesmo tanto que ela. Como assim, cara? Essa peça aqui fabrica 200 e o seu gargalo produz 100. O que eu vou fazer com metade do tempo? Para, não quero nem saber.
para de produzir. Você está produzindo 200 peças, está passando só 100, e 100 está indo para o seu inventário. Ou seja, você tem um galpão inteiro para manter 100 peças. 100 peças, sei lá, por dia. Então, cara, para de achar que efetividade é produtividade e efetividade te gera ganho. Se aquela efetividade está gerando inventário, está te dando custo operacional, cara, para. Pega aquela coisa ali, pega aquela máquina que está produzindo 200 e produz, sei lá, 120. 20, lógico, porque se ela parar de funcionar, você não pode atrapalhar o seu gargalo. Então, essa solução me deixou assim, cara, como é que a galera não pensava, como é que eu também não pensava nisso, né? Tipo, como é que o cara que pensou nisso era um gênio, né? Tipo, é engraçado você falar assim dentro de uma fábrica e deu problema pro cara. Por quê? Porque ele vira e mostra assim, ó, agora essa parte aqui que produzia 200 peças está produzindo 100. Então, sua efetividade é de 40%, 50%. E como é que você mostra um relatório desse para uma matriz, entendeu? E o cara falou assim, cara, que se dane, eu estou te dando dinheiro. Eu estou te dando produtividade. Só que a gente sabe que muitas vezes isso é um problema. E isso acontece muito. Então, antes do obrigado aqui, tinha uma pergunta e ela realmente faz sentido. Qual é o gargalo que você tem hoje em dia no seu projeto que te impede de alcançar a sua meta? Pensa nisso, tipo, qual que é o meu gargalo? Por mais que ele seja um absurdo, por mais que ele seja o seu cliente, que você não possa mudar o seu gargalo, o que você pode mudar para que ele não seja mais um gargalo? Ou então para aumentar a capacidade do seu gargalo. Porque só assim que você vai aumentar a sua produtividade. E é isso. Obrigado, galera.